Então seria basicamente tirar o poder da mão do Estado e colocar o poder na mão dos legítimos donos, que é a população, que é o setor privado, né? Aí sim, você vê que tudo que o governo coloca a mão é para sugar, né? Tipo um parasita para que suga o dinheiro da população através de impostos altíssimos e oferece um serviço em troca de péssima qualidade em todos os ramos possíveis, na educação, na saúde, na segurança. E o setor privado, em contrapartida, é um setor onde oferece um serviço com qualidade muito melhor. Então, acaba que o Estado é de fato um, um parasita, né? E não tem como a gente também deixar de ver a questão de enxugar a máquina, o gasto do governo é altíssimo e eles, a priori, eles não têm interesse nenhum de enxugar a máquina, reduzir os gastos e prestar um serviço melhor para a população. É cada vez mais que a gente vê o pessoal ocupando os cargos públicos aí, e é cada vez mais a estrutura do governo se fortalecendo, ficando cada vez mais forte. Eu digo a estrutura do governo administrativa, estrutural, não o serviço prestado. Que o serviço prestado, apesar da estrutura estar cada vez melhor, cada vez mais forte, mais ampla, a qualidade do serviço continua péssima. É o mínimo, né? É sempre assim. Pega muito e dá pouco. Dá sempre o mínimo possível. Então o ideal seria privatizar mesmo tudo, abrir o capital para o estrangeiro, colocar os serviços básicos aí de saúde, educação, segurança na mão do setor privado, que com toda certeza faria um serviço muito melhor, e desinvestir, né, do sistema, do governo, do Estado, para enfraquecê-lo cada vez mais. Essa seria talvez uma das soluções aí, porque ficar esperando através da democracia, do voto, ficar esperando partir deles, né, de cima para baixo, não, eu acredito que não resolva nunca, sabe? Resolva nunca mesmo. Mas o Estado foi programado para isso mesmo, para não impedir as pessoas de pensarem com a própria cabeça, investir no mínimo possível aí em educação, para as pessoas não terem acesso às informações, pelo menos aqui no nosso país, no Brasil. Então o voto continua sendo obrigatório, as pessoas sem instrução nenhuma acaba votando nesses palhaços aí que a gente vê aí na política, né? Gente desqualificada, gente que não tem preparação nenhuma, não tem formação técnica, acadêmica, de nada, né? Entra lá, cada bizarrice que a gente vê desses políticos aí, mas o negócio foi programado para isso mesmo, entendeu? O mínimo é pão e circo, né? É o mínimo para a população continuar oferecendo seus serviços aí para a sociedade, para o governo, e a arrecadação cada vez mais alta, e as pessoas não têm sequer uma saída, não tem sequer uma opção para sair fora desse sistema. É bem complicado, é um serviço, é um trabalho mesmo de formiguinha mesmo, com, a longo prazo. Mas é importante já ir conscientizando, né, as pessoas para que talvez no futuro seja alguma coisa um pouco melhor, né? Mas vai saber.
como que vai ser? É muito mais fácil para uma pessoa assim, que tem, igual nós estivemos conversando aí uns tempos atrás aí, a respeito do capitalismo, da possibilidade da pessoa crescer na vida através da meritocracia. E eu falei com você que era muito difícil, que era ou questão de muita sorte, ou através de heranças, entendeu? Porque é muito mais fácil você pegar um empréstimo, uma coisa assim, sabe? Com juros baixos, para ela poder é, construir, montar sua empresa, etc. Ou até mesmo comprar sua casa, comprar seu lote, sua chácara. É muito mais fácil para quem já tem uma base, entendeu? Então, as pessoas que, visando aqui um pouco do lado social da coisa, porque sem sociedade não existiria nada, né? E a sociedade é importante. A pessoa que chega agora nos últimos séculos, agora igual fomos nós, por exemplo, nós já viemos, já chegamos aqui com muito pouco. Então, para a gente, é um esforço absurdo que a gente tem que fazer para dar conta de ter uma vida digna, entendeu? E tem pessoas ainda em situação muito piores, que por uma desventura, né, uma loteria por acaso nasceu numa periferia aí, tô falando do indivíduo, do ser, entendeu? Não tô falando do caráter da pessoa, nem nada disso. Tô falando o indivíduo mesmo. Nasceu numa periferia aí, ou numa fazenda de escravos, ou sei lá, qualquer lugar. Esse indivíduo, ele como cidadão, como pessoa, a questão da ética, né? O governo é antiético, né? A sociedade é antiética, porque ele, no mínimo, teria direito a ter a possibilidade de construir a sua própria vida, a sua própria riqueza, etc e tal. Mesmo sendo uma pessoa, agora você pegar um escravo, por exemplo, que trabalhou aí no início da construção do Brasil aí, e você coloca uma pessoa daquela lá nos dias de hoje aqui, trabalhando, sendo assalariada, tendo condições de ter uma vida digna, imagina onde que essa pessoa poderia chegar, sabe? Com a força, com a determinação, etc. Tudo. Hoje, aí você pega, hoje coloca aí uma pessoa dessa, determinada, esforçada, trabalhadora, tudo, nos dias atuais, essa pessoa, a possibilidade dela evoluir, dela se desenvolver, é muito pouca, entendeu? É mínima, é 0,0 alguma coisa, 1%, 5%, sabe? Da população que consegue com muito, muito, muito sacrifício mesmo. Sacrifício que eu falo é sacrifício real, não é sacrifício. Ai, não vou lá na Disney esse ano, não vou na praia, não vou na balada. Não, tô falando sacrifício mesmo, a ponto de a pessoa passar aí uma semana, um mês aí só comendo arroz com ovo e alguma misturinha básica, entendeu? Cuidando dos filhos, aquela coisa toda, para ela poder dar conta de juntar alguma coisinha para comprar um lotezinho, para daí sair do aluguel, para daí sair, ter condição de melhorar um pouquinho a vida. Então é um sacrifício muito grande, entendeu? Para o pessoal que está chegando nessas últimas gerações. A não ser que a pessoa já nasça, por exemplo, com a base, né? Aí já muda toda a questão, porque aí é muito fácil, entendeu? Mesmo assim, eu me sinto privilegiado, sabe? Por ter tido um berço, né? Ter tido uma base, uma estrutura familiar e tudo. Educação, acesso à educação, acesso à saúde, né? Segurança, etc. O que eu acredito, o que eu gostaria que fosse, né? É óbvio que isso é uma utopia, que é óbvio que o mundo sempre esteve em guerra e nunca vai mudar, a não ser por uma questão da mudança sair de dentro para fora do próprio indivíduo, né, como sociedade, através aí de um sistema que enfraqueça o governo
e fortaleça a sociedade, né, para as pessoas poderem ter o direito de se reconstruir e de crescer na vida. Fora isso, é muito difícil, entendeu? Fora isso, é extremamente difícil, é para poucos, muito poucos mesmo. Então, essa questão do capitalismo em si, crua e frio do jeito que é, descompensado, né, e no meu ponto de vista, hoje em dia é injusto. Se fosse o capitalismo em si, só o capitalismo puro e simples, tranquilo, isso é normal, isso aí é ético, né, um sistema onde que todo mundo tem a possibilidade de se desenvolver, de crescer, de lutar, de coisa. Porém, com uma ética, que vem a ética do ANCAP aí, no caso. Vamos estabelecer um limite, uma norma, né? Ao invés do camarada ter 50 supermercados, ele vai ter no máximo 2 ou 3, entendeu? Limite, limite. Isso seria uma sociedade um pouco mais justa, que aí o outro vizinho seu pode abrir uma mercearia, pode trabalhar com aquilo. Se ele estiver satisfeito, às vezes, ele nem precisa de muito. Se ele estiver satisfeito, ele com a mercearia dá para ele viver, entendeu? É isso que eu tô te falando. É isso que seria um mundo assim, mais tranquilo. Por isso que a gente não pode afirmar que é um capitalismo, é um sistema o capitalismo, né? Porque já é uma coisa já deturpada, entendeu? Desde o início. Né? É igual a questão do socialismo também, que é outra utopia, né? Que a função social do governo nunca cuidou da humanidade assim da forma que deveria ter cuidado e nunca vai cuidar, né? Então é a utopia também. E é claro que no meio dessa sociedade haveriam indivíduos, né? Pessoas desconjuntadas, né? Incapazes de gerir a própria vida, etc. e tal, mas isso aí é outros 500. Aí, para isso, o assistencialismo, etc., as leis, as normas, as regras, né? Enfim, seria um pouco mais justo a mistura dessa parte social com a parte do anarcocapitalismo, sabe? A parte do capitalismo puro, genuíno, com limites, né, e regras, etc. E tudo. Então, por isso que o capitalismo hoje em dia não se pode ser. A pessoa chega defendendo o sistema atual. Ah, o sistema bom dá possibilidade para as pessoas, etc. Livre, não sei o que e tal. Está totalmente equivocado, porque não tem nada de liberdade nisso. Já existe um monopólio gigantesco de bens, um monopólio econômico, industrial, empresarial, político, onde as possibilidades são mínimas, entendeu? São para poucos. Você pode olhar aí, por exemplo, os filhos de pessoas mais necessitadas, né? Pessoas de pobres e tudo, que entram na universidade. São poucos, são muito poucos. Quanto já aos que têm a família de classe média alta aí, já já entram tranquilo. Para eles é a mesma coisa de estar indo para escola, né? Tranquilo, tal, não precisa trabalhar, tá sossegado, pode estudar, dedicar ao trabalho. Aí se formam médicos, vão ser médicos horríveis, dentistas horríveis, né? Advogados horríveis e prestando um péssimo serviço aí para a população. É claro que alguns dentre eles se destacam também, né? Tem aptidão para aquilo, tem o dom, e já outros não. Quanto ao que os pobres já têm um sacrifício danado, sabe? O esforço que tem que fazer para atingir aquele nível, então já prestam um serviço com uma qualidade melhor. E no sistema social, um teto também de limite, não de forma igual em Cuba, esses países comunistas aí, de que paga um salário, uma mixaria para todo mundo, mais ou menos igual. Aí é foda, aí também não dá, né? Mas teria que ser pelo menos mais, teria que ser ajustado aí esse valor aí para ter as pessoas terem condição e aí a pessoa só trabalharia em determinada profissão por uma questão
de ter o dom para aquilo, entendeu? Ter aptidão para aquilo. Então, a polícia seria muito melhor, os políticos seriam melhores, os profissionais de saúde, os profissionais de educação, só trabalhariam mesmo por prazer, por gosto, né, por dom, porque o salário não teria tanta discrepância, sabe? Entre uma coisa, entre um salário, por exemplo, de um político, a um salário de um professor, a um salário de um policial, seria tudo mais ou menos assim, no mesmo nível, entendeu? Então isso seria o ideal. E, mas é utopia, né? É utopia e o mundo sempre teve guerra, teve a dominação do Estado, né? O Estado foi criado através disso, de muito sangue, muita guerra e tudo. Então, a gente não sabe, né, para onde que vai, para que lado que vai, mas uma das formas seria é isso, a transformação do indivíduo de dentro para fora, sabe? Do micro pro macro. Então, a única forma que teria de melhorar aí um pouquinho as coisas, tudo. Mas é óbvio, o Brasil, entre aspas, é um país bom, é um dos melhores, né? Que aqui a gente tem liberdade de expressão, já não tem tanta mais por causa das leis aí, né? Mas pelo menos ainda tem um pouco de liberdade pra você trabalhar, pra você fazer suas coisas, etc e tal. Mas é isso aí, meu amigo. Então, um pouquinho da visão anarcocapitalista aí pra você aí.